aquilo que você veio nesta noite buscar do Senhor. Palavra do Senhor aberta, primeiro livro do profeta Samuel, aleluia, capítulo de número 17, versículo de número 31. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 31. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus, do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu-se, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Amém? Amém. Graças a Deus, podeis assentar.
Glória a Jesus. Graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Diga comigo, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Amém. Simar, aperta para mim de água, por favor. Amados irmãos, essa é uma das histórias talvez mais conhecidas da palavra do Senhor, que é a peleja de Davi contra Golias, a peleja de um mancebo contra um guerreiro, que era guerreiro desde a sua mocidade. Mas nós vamos atentar em alguns pontos aqui desta palavra, para que você possa, vamos esmiuçar essa palavra, para que você possa ter um entendimento que o Senhor tem nos dado. A palavra diz que o exército filisteu estava diante do exército de Israel, e Golias, ele saía de lá e gritava: não precisa haver derramamento de sangue, levanta de vocês aí o campeão de vocês e ele lute contra mim. Só que todo o exército de Israel ficava com medo, e isso foram por cerca de 40 dias, e o exército filisteu, o próprio Golias humilhava o exército de Israel. E o exército de Israel já havia ganho muitas batalhas, e era um exército temível, porque eles sabiam que o Deus de Israel pelejava por eles. Só que nesse caso, o que acontece? Eles se acovardam pelo tamanho que Golias era. E dá-se que um dia Jessé, pai de Davi, manda que ele vá ver como está a guerra e leva ali pães, queijo para os seus irmãos. E chegando lá, Davi escuta Golias gritando: tem homem aí no meio de vocês aí? Não tem não. E Davi ouve aquilo e fica: mas como que esse camarada está afrontando o exército de Deus vivo? Está errado isso. E ele vai lá e se dispõe a lutar contra esse filisteu. E a palavra, nos estudos que nós fazemos, a palavra diz que Golias era extremamente alto, ele era muito grande e forte, e ele estava todo paramentado para a batalha, e ele era o grande campeão do exército filisteu, e ele era guerreiro desde a sua mocidade. E a palavra nos diz que Saul chega perto de Davi e fala: você não tem como ir lá pelejar contra Golias não, contra aquele filisteu não, ele é muito grande, você ainda é um jovem mancebo. E Davi começa a falar para ele as palavras-chave da coragem que ele tinha. Ele disse: eu era pastor, eu apacentava as ovelhas de meu pai, e um dia chegou lá um leão e tomou pela boca nenhuma das nossas ovelhas, e eu fui atrás dele, e eu o feri e o matei. E veio o urso também, fez a mesma coisa, eu feri e o matei. O Senhor me entregou o leão, me entregou o urso, e vai me entregar também esse filisteu nas minhas mãos. E Davi vai lá, e Saul pega e fala: então vai-te lá. Só que o que Saul faz? Saul pega a armadura que era dele e veste Davi. Está aí o primeiro erro do crente: querer vestir uma armadura que não é sua. Quando Davi veste aquela armadura e tenta andar, ele não consegue. E ele fala o que? Eu não consigo andar com esse negócio aqui não, tira esse negócio de mim. E tirou-se a armadura de Saul. E o que Davi faz? Ele pega, vai até o rio, pega ali 5 pedrinhas, coloca no seu alforje de pastor e vai. E Golias vem em direção a ele. E Golias pega e fala para ele: eu sou algum cachorro, você poder lutar contra mim com paus e pedras e tal. E Davi fala para ele, Golias fala que vai entregar o corpo de Davi para que as aves do céu comessem o corpo de Davi. E Davi, aqui no versículo de número, só um minuto aí, irmãos. Davi diz para ele o seguinte: Davi diz para o filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberás que há Deus em Israel. E a palavra diz que Davi roda aquela funda. Para quem não sabe o que é uma funda,
é parecido com um estilingue, aquelas atiradeiras, porém ela no pano, ela não é elástica, aliás. E ele coloca, ele começa a rodar, ele vai rodando, e quando ele joga, aquela pedra pega no meio da testa de Golias, e ela fica encravada na testa de Golias, e Golias, bum, cai no chão. E aí vem a parte mais interessante disso tudo. Davi não tinha espada, porque a espada que Saul havia dado para ele, junto com aquele armamento, com aquela armadura, ele deixou de lado. Ele falou: não, isso aqui não dá para mim, não consigo andar com isso. E Davi era um jovem mancebo. Agora vocês imaginam o tamanho que deveria ser a espada de Golias. Pelo tamanho dele, a espada dele devia ser 2 vezes maior do que as dos outros. E a palavra do Senhor diz que Davi corre até o corpo de Golias, pega-lhe a sua espada, levanta a espada e decepa a cabeça de Golias. O que acontece? O que nós aprendemos com isso? Que no momento da tribulação, no momento da prova, no momento da luta, a espada que Deus coloca na nossa mão, nós teremos força para levantar e arrancar a cabeça do nosso adversário. Aleluia! E isso foi o que aconteceu com Davi. Davi pega aquela espada de Golias, corta a cabeça do filisteu e levanta a cabeça dele e mostra para o exército de Israel que ele havia vencido. E os filisteus fogem, e o exército de Israel vai atrás e mata muitos deles e comemora a vitória. Eu quero dizer para você nessa noite, esse texto nos ensina algumas coisas aqui que nós vamos esmiuçar a partir de agora. Primeiro, o inimigo se levanta contra nós como leão, mas ele não é o leão. Quando ele se levanta contra nós aqui como leão, esse leão aqui representa Satanás. Ele representa o diabo nas nossas vidas. Eis que o nosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Mas ele não é o leão, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Davi havia vencido ali o primeiro dos seus inimigos. Depois se levanta o urso. O urso significa o quê? A nossa carne. Qual que é o alimento do urso? Carne. Então quando Davi ele fala que ele vence o urso, significa para nós que nós podemos vencer a nossa carne. Nós podemos fazer com que, se nós não alimentarmos a nossa carne, o nosso espírito vai se sobrepor sobre a nossa alma. A nossa alma é a região das nossas emoções. Então se eu não alimento a minha alma, logo a minha alma vai ficar enfraquecida e o meu espírito vai vivificar. Mas e o terceiro? O terceiro inimigo é do filisteu. E o que o filisteu significa? O filisteu significa o mundo. Quantas vezes esse gigante chamado mundo se levanta contra nós e nós nos apequenamos porque aprendemos, alguém falou para nós, ou você mesmo por pensar dessa forma, você acha que porque o mundo jaz no maligno, então o seu Deus é do tamanho do seu problema. Eu quero dizer para você que o seu problema para Deus não significa nada. O seu problema para Deus é ínfimo, porque Deus é maior do que qualquer coisa. Deus é criador dos céus e da terra. A Ele detém todo o poder. A palavra do Senhor diz lá no livro de Jó, se eu não me engano, que as águas do mar de todos os oceanos cabem na palma de sua mão. Então você não pode medir Deus pelo tamanho do seu problema. O Espírito Santo de Deus, quando você mede Deus, quando você começa a medir Deus, então você você entra na síndrome de Tomé, na descrença. Porque Davi, ele não teve medo quando ele olhou para aquele gigante. Ele falou: você vem comigo contra mim contra a espada. Você abre aí comigo o Salmo de número 20 aí. Você vem comigo com espada, com lança, com não sei o que, com capacete, com não sei o que. Agora eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Vai lá embaixo, está nos últimos versículos lá. As pessoas têm confiado em tudo quanto é coisa, têm confiado no vizinho, têm confiado no sei quem, confia em todas as coisas, mas se esquece que a nossa confiança ela tem que estar no Altíssimo, tem que estar em Deus. A palavra do Senhor diz que uns confiam em carros e outros em cavalos.
mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, quando eu confio em Deus, pode vir o que for, pode acontecer o que for, Deus vai me dar forças para que eu possa levantar a espada e eu possa lutar. Passa, Daniel, próximo aí. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É assim que o crente deve estar, de pé, de vigilância. A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 6, da armadura que o Senhor nos deu, que fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, da sandália da preparação do evangelho, do escudo da fé e da espada, que é a palavra. Mas tem muitos irmãos que têm estado ou com a sua armadura incompleta, ou têm estado com a sua armadura total, mas com a sua espada desembainhada. Um guerreiro, um lutador, aquele que está no exército do Senhor, ele não pode estar com a sua espada no alforje. Aquele que está no exército do Senhor, o descanso dele não é aqui. Ele vai lutar, ele vai pelejar, ele vai arrebentar o que tiver que arrebentar, mas o descanso será lá na glória. Aleluia. Essa vitória, muitas pessoas falam: você está na prova, você está na guerra, você está onde? Não sei o que. Nós estamos numa guerra sim, estamos lutando uma batalha sim, mas nós temos a certeza da vitória, porque Jesus já nos garantiu a vitória lá na cruz do Calvário, e quando ele morreu, e ele ressuscitou, tomando do diabo as chaves da morte, tomando do diabo as chaves do inferno, e o miserável não tem nem lugar de morar. E balanço, ele canta lá, balanço, ele canta lá, balanço. Deus que nos serve poder, santo é o Senhor, aleluia. E acontece que é o mais interessante, quando nós acreditamos e temos a plena convicção e certeza de que estamos no caminho certo, pode se levantar o gigante que for, pode se levantar o gigante que for, que nós vamos lembrar daquilo que Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e no momento certo ele se levantará. Deus não tirou os olhos de você. A palavra do Senhor fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus sabe a luta que você está passando, Deus sabe o vale que a sua alma está passando, mas a palavra diz no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ribalaço, me canta lá, balaço, me canta lá. Deus me serve poder. E nessa noite, aleluia, e nessa noite nós lembramos de vários personagens da palavra do Senhor. Davi, ele lutou contra todas essas adversidades. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, porque dali sairia o rei de Israel, o que acontece? Jessé apresenta seus filhos formosos e tal, nem lembrou de Davi. E Samuel fala: mas está faltando ninguém aqui não é nenhum desses, não é nenhum desses. Eu tenho um filho meu que está lá, apacentando as ovelhas, não busque ele lá. E ele vai lá e é ungido rei de Israel, ainda adolescente. Contudo, Davi só foi reinar praticamente 30 anos depois. A palavra do Senhor diz, e é uma característica positiva de Golias, e que os jovens deveriam ter essa característica. A palavra diz que Golias era guerreiro desde a sua mocidade. Golias, ele já lutava desde de novo, já tinha enfrentado várias batalhas, já tinha vencido várias batalhas, era o campeão dos filisteus. Hoje nós temos vários jovens que por qualquer motivo: eu não estou aguentando mais, eu não aguento, não sei mais o que. Eu costumo dizer, não só dos jovens, mas também de quem é adulto, que hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo e tendo talvez a geração mais fraca do Evangelho. A geração mais fraca do Evangelho. Por quê? Porque é uma geração que não quer orar mais, é uma geração que não quer ler Bíblia, é uma geração que não quer se santificar, é uma geração que quer viver segundo os padrões do mundo. Se todo mundo vai para lá, então eu também vou.
vou. Ah, se vai para cá, então eu também vou. Nós não podemos ser assim. O nosso padrão de qualidade não é o mundo que dá, porque o mundo jaz no maligno. O nosso padrão de qualidade, de excelência, o nosso ISO 9001, 9002, ele vem do Espírito Santo. Nós andamos de acordo com o que o Espírito Santo determina. Nós temos que entender que nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui para passar um tempo na igreja, nós estamos aqui para encher as nossas baterias com a unção e o óleo do Espírito Santo. Aleluia! Tem gente que metade da botija cheia, completa a sua botija nessa noite. Se a sua botija está vazia, você está perdendo a força, completa a tua botija nessa noite. E se a tua botija está cheia, arruma uma reserva e enche também. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. O servo do Senhor, ele tem que estar alinhado com a palavra. Ele tem que estar alinhado com aquilo que o Senhor quer. Não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Não é o meu querer que prevalece, é o querer de Deus. Ainda que o mundo se levante contra nós, ainda que o mundo venha para nos oferecer pratos saborosos e maravilhosos, eu tenho que saber que a comida que eu tenho que comer é o maná que vem do Senhor, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que vai chegar um dia que o Senhor não vai faltar comida e vai faltar comida nessa terra, e não é comida de comer, de encher barriga, não, é a palavra do Senhor. As pessoas vão procurar onde está sendo pregado o Evangelho e não vão achar coisas enganosas por aí, vão achar, aqui tem um fulano que revela, aqui tem um fulano que profetiza, ali tem um fulano, você vai ficar igual barata tonta rodando. Por quê? Porque não tem alicerce firme na palavra. Quem tem alicerce firme na palavra não fica igual macaco pulando de galho em galho, não. Ele firma os pés no lugar e ele dá fruto aonde ele está. As pessoas hoje estão assim, vai para a igreja e se é chamada a atenção, não, eu vou para outra igreja porque aqui não dá para mim, o pastor é muito bruto, não sei o que, pois eu prefiro ser bruto, prefiro ser duro nas palavras, mas o teu sangue não ser cobrado de mim e nem da igreja. Oh Deus, mistério e poder, santo é o Senhor, glória, glória sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui para ensinar a verdade para aquelas pessoas. Coloca aquela frase da palavra. Nós estamos aqui para ensinar a verdade para as pessoas, mas não para enganar ninguém. Púlpito não é lugar de troca. Igreja não é lugar de negociata. Pai, eu te dou isso se o Senhor me der aquilo. Pai, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Não, Senhor Jesus, sofrer contigo é melhor do que errar. Nós não estamos aqui para negociar nada com ninguém, e nem prendemos ninguém aqui, mas aqui é um aprisco que tem alimento, tem comida, tem bebida, tem quem cuida. Nós não podemos ficar namorando com as campinas de lá, porque senão nós vamos ter que pregar de novo aqui aquela palavra: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que a Bíblia manda lembrar da mulher de Ló? Porque ela amou o tempo presente. Se eu ficar amando o tempo presente, eu não estou pensando naquilo que me aguarda lá no céu. E a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então quem ama a Deus frutifica. Quem ama a Deus, ele é um galho, ele é uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, ele dará o seu fruto na estação própria, mas ele nunca secará. Ele nunca secará, porque há um rio que passa do lado de onde ele está plantado. Oh Espírito Santo de Deus, e o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, e nós, quando nós entendemos quem é que nós somos, quando nós entendemos quem é que nós somos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo de verdade, quando o fruto do Espírito começa a fluir em nós, quando o fruto do Espírito começa a agir na nossa vida,
e nós começamos a entender que nós precisamos de mudança todos os dias. Esse culto de sexta-feira, culto de libertação, é a começar em mim, na minha vida, é a começar naquele que está aqui à frente desta igreja, porque eu também preciso de libertação. Ninguém vai entrar lá no céu de qualquer maneira, ninguém vai entrar no céu com suas vestiduras sujas, mas a palavra do Senhor nos fala que nós somos, quando aceitamos a Cristo e vivemos por Cristo, e vivemos e andamos pelo Espírito, a palavra do Senhor diz que nós somos, abre aí para mim, 1 Pedro 2:9. Ó Espírito Santo, sopra neste lugar nessa noite, aleluia, glória a Jesus. A palavra do Senhor fala que eu sou. Vamos pegar nossa varinha da educação. A palavra de Deus fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não apaga não, deixa assim. Isso quer dizer o quê? Que quando você aceita Jesus, quando você vive uma vida com Ele, olha as qualidades, olha o que acontece com você. Você passa a ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Quem te adquiriu? Jesus, quando Ele morreu naquela cruz lá e ressuscitou no terceiro dia. Aleluia. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Então isso quer dizer, você estava na treva para a sua maravilhosa luz. E a palavra pode acender. E a palavra do Senhor diz assim: se andares na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí bem alto? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. É como se o Senhor pregasse em nós um carimbo bem no peito. Propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Minha propriedade. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. E nessa noite nós aprendemos o quê? Que pode vir o gigante que for, que nós vamos vencer esse gigante. Pode vir a tribulação que for, passaremos por ela. Talvez você entrou nessa igreja aqui hoje sem saber, sem eira, sem beira, com problema para tudo quanto é lado. Mas eu quero dizer para você nessa noite: deserto tem começo, meio e fim, viu? Tem começo, meio e fim. Tribulação tem começo, meio e fim. Deus não permite que Satanás imponha um jugo sobre você que você não aguente carregar. E ele fala assim também, né? Jesus fala: pega o meu fardo, que é leve. Tem muita gente carregando fardo dos outros aí. Tem muita gente carregando coisa que não é para você carregar. Tem muita gente com a mochila cheia de pedra aí carregando. A sua cruz tem mais prego pregado nela. Tem tudo quanto é coisa na sua cruz. E a cruz que Jesus deixou para você pegar, ela é do teu tamanho, certinho para você carregar. A palavra diz: quer seguir Jesus, pegue tua cruz e siga-me. Agora tem pessoas que querem pegar a cruz dela, quer pegar a cruz do outro, quer pegar não sei o que, quer pegar não sei mais quem, quer pegar não sei o que, e colocar e não aguenta carregar. E aí são os aventureiros da fé, aqueles que vão cada dia numa igreja diferente, e cada lugar que ele vai, ele pega algo de alguém lá para ele carregar, e aí ele vai cair no meio do caminho e vai desfalecer, porque ele não vai conseguir. Cada um deve carregar a tua cruz. Cada um pega a sua e carrega e segue Jesus. Ah, mas a minha filha não sei do que. Ora por ela. Melhor Deus trazer com o braço quebrado do que ir para o inferno normal. Ah, mas o meu marido me largou. Parabéns para ele. Deixou uma mulher espetacular aí para ir arrumar um amante lá no meio, na rua lá. Amante só se encontra. Eu nunca vi um caso. Tem vários amigos meus aí das antigas que tinham amante.
Eu nunca vi um caso de um amante, você chegasse perto dela, que ela estivesse fedendo sovaco, que ela estivesse com um pé chulezento, que ela estivesse usando uma roupa tudo rasgada, né? Ela vai estar sempre bonita. Mas na hora de passar o problema, ela não passa com você não. Não passa com você. Eu falo aqui na igreja, falei semana passada, nós temos que começar a ler Bíblia e começar a comer essa Bíblia para aprender que servo de Deus se relaciona com servo de Deus. Servo de Deus que fica arrumando indacas esquisitas dentro do mundo, está arrumando para a cabeça. E depois não adianta você ficar lá, Senhor, mas eu não sabia, foi falado para você. E a palavra do Senhor diz que nós somos geração, nós somos raça eleita. Nós não somos qualquer um. Pastor, mas você está fazendo acepção de quem está no mundo. Não, mas eu não estou no mundo. Então eu não posso andar de acordo com o que o mundo oferece. O mundo oferece tudo quanto é porcaria para você. Se você pegar, você vai comer porcaria. Você vai viver coisas que o mundo e que o diabo quer que você viva. Ou seja, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Eu costumo dizer que todas as pessoas já têm o inferno. O que te tira do inferno é crer que Jesus é o Filho de Deus. Quando você crê nisso, e aonde Jesus entra, ele é notado. Aonde Jesus entra, ele é notado porque ele é luz e todo mundo olha para ele. Agora tem pessoas que quando a luz de Jesus brilha sobre ela, e ela olha aquele monte de podridão, o que ela faz? Ela bota a mão na cara e afasta por meio da escuridão de novo. Quantas pessoas você conhece aí, que eram bênçãos na igreja, pessoas que tinham um potencial gigantesco de crescimento, caiu e voltou para o mundo. Hebreus 6,4. Caiu e voltou para o mundo, abandonou a fé. Não quero saber mais desse negócio de igreja, não, porque isso aí não está com nada e tal. Mas a Bíblia fala que para aqueles que negaram a fé, olha o que vai acontecer com eles na hora. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, receberam o Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, ou seja, voltaram para trás, voltaram para o mundo, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aquele que recai, é impossível ele ser novamente regenerado. Por quê? Porque ele negou. A sua consciência se fecha, e quando a consciência se fecha, o Espírito Santo não age mais. Tudo que nós fazemos, as pessoas falam, tal, não sei o que, tudo que nós fazemos nasce aqui, nasce no intelecto. É por isso que nós temos que ter a nossa mente blindada em Cristo Jesus. É por isso que nós temos que andar no Espírito. Pode acender aí, Yuri. Por isso que nós temos que andar no Espírito, para que quando nós andemos no Espírito, nós não estamos debaixo do domínio da lei, estamos na graça. E quando nós estamos na graça do Senhor, nós vamos viver grandes coisas do Senhor. E a palavra diz ainda assim: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós não éramos povo, nós não éramos nada. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já fomos enchidos de coisas maravilhosas: sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo que não era nada, mas que alcançou a misericórdia em Cristo Jesus. Nessa noite, amados irmãos, que você tenha o teu coração voltado para as coisas de Deus, que você tenha o teu coração sendo tocado pelo Espírito Santo. A palavra, primeiro ela tem que vir aqui, passar por aqui, para daqui e para lá. Todos nós precisamos de libertação.
Todos nós precisamos de limpeza, todos nós precisamos ser limpos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Se você aceitou Jesus, mas ainda continua, eu aceitei Jesus, não, mas eu vou dar só aquela adulterada rapidinho ali, ninguém vai saber. Você aceitou Jesus, não, mas aquele copinho de cerveja não tem nada a ver, a Bíblia fala que a gente não pode embriagar, né? Porque tem gente que gosta de falar isso, né? Não, é só um copinho, é só uma latinha, não, mas a Bíblia fala que eu não posso embriagar. Beleza, bebe uma lata de cerveja e para numa blitz da polícia, então ele sobe para fome, você vê se você não vai ser preso. Está debaixo da lei. As pessoas têm que parar, principalmente quem é desviado. Porque quem é desviado, conhece a palavra, ele tem 1001 desculpas para falar para você. Não vou na igreja não, não sei o que, não. Agora está uma moda aí dos desengrejados, ninguém não quer igreja mais não, quer cultuar em casa. Qual que é uma das bandeiras do anticristo? Uma só religião. Então você vai poder cultuar você mesmo dentro da sua casa. Você coloca lá um espelho e fica lá, eu me cultuo, eu sou Deus, eu sou não sei o que. Você fica lá se cultuando. Fica lá se cultuando. As pessoas estão achando que Jesus vai voltar daqui 1 milhão de anos. Toma cuidado com isso. A Bíblia fala que Jesus está à porta. Eu tenho ouvido de muitas pessoas que têm tido sonhos com o arrebatamento da igreja. Sonhos com o arrebatamento. Sonhos que Jesus está voltando e está ficando para trás. Apesar de que um sonho que você sonha, que você está vendo, não significa que você está ficando. Você precisa ter o discernimento para entender o que Deus está te dizendo. Deus está dizendo para você que hoje, o dia de hoje, é tempo. Amanhã talvez não seja. Nessa noite que você possa ter o entendimento desta palavra. Que essa palavra fale ao teu coração. Que você não só escute, mas que você ouça essa palavra. Escutar é muito fácil. Escutar, eu dou um grito aqui, escuta lá na praça. Agora ouvir é quando essa palavra entra lá dentro de mim. E ela começa a transformar a minha vida. Aonde Jesus entra, não tem como ele não ser notado, porque todo mundo olha para ele. Antes de você chegar aqui, ele já estava aqui. Ele é o primeiro a chegar. E as pessoas, às vezes a gente fala que ele é o último a sair. Não, ele vai com você. Agora você tem que entender que ele anda com você. Mas será que você tem andado com ele? Ele anda com você. O Espírito Santo habita em você. Mas será que você habita no Espírito Santo? Será que você tem vivido segundo a palavra? Eu ando no Espírito. Será que você tem andado? Talvez você tenha andado com espírito de porco, tenha andado com espírito sei lá do que, visitando não sei o que, acreditando em poste, caga a pessoa amada 3 dias, lendo horóscopo, né? Talvez tem crente que lê horóscopo, você sabia disso? Tem crente que vai lá no jornalzinho, lê lá, lá no João Bidu, né? Lá no João Bidu. Você de Ares gosta muito de amar. Você de todo não sei o que lá mais. Você de virgem, você sofre pelo amor dos outros. Tem gente que acredita nessas baboseiras do inferno. Ao invés de pegar a palavra e ler a palavra, vai comprar revistinha de romance, para ficar lendo revistinha de romance e chorando de madrugada, porque queria viver um amor, mas o amor não chegou, está chorando lá para aquelas revistinhas lá, aquelas mentiraiadas que conta lá. Aí você pega e tal. Uma vez eu estava pregando lá em Itapiratiba e o cajado comendo de acordo, e a mulher ficava assim no cara: tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí de repente eu falei umas coisas lá, levantaram os dois e vazaram fora. Toda vez que eu chegava para pregar lá, eles iam embora. Ficava de jeito nenhum. E eu morri de rir. Fazer o que, né? Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a palavra de Deus. Ou melhor, elas até estão, elas não estão dispostas a mudar de vida. Ouvir a palavra de Deus, todo mundo ouve. O problema é mudar de vida, é abandonar o velho homem, é abandonar as velhas práticas.
É ver o gigante se levantar na sua frente e você olhar para ele e falar: dancei. Eu me lembro que estava eu e o Yuri lá no monte, e a gente estava orando lá, e numa opressão, nossa, terrível, ataque de tudo quanto é lado. De repente eu dei um grito lá: Deus manda socorro! E aí, o que nós vimos lá? Nós vivemos uma experiência tremenda lá no monte. O Senhor permitiu que nós víssemos o anjo pelejando por nós. Você não está sozinho na batalha. Uma batalha, uma guerra é feita de diversas batalhas. Batalhas vencidas, quanto mais batalhas você vencer, mais perto de vencer a guerra você está. Então para com essa fraqueza, essa covardia. Veste a sua armadura, desembanha a tua espada e se coloca no fronte de batalha. A Bíblia diz: vigiai e orai. Quem vigia não está aí dormindo, dando sopa para o inimigo agir. Quem vigia não está aí passeando fora de hora no meio da rua. Quem vigia não fica sentado na roda dos escarnecedores. Aquele que vigia está em posição de batalha o tempo todo. Nós estamos numa guerra, sim, e esta guerra já está vencida, mas ela só será completada no dia que Jesus voltar nos ares. Aleluia, glória a Jesus. Levante do teu lugar aí, fique em pé aí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para você que nos acompanhou até aqui, fique na paz do Senhor Jesus. Então, amados irmãos,